A literatura simplesmente é a grande ferramenta da educação. Não há como você construir pessoas que se desenvolvam na educação se elas não forem leitoras. Eu tenho um nome de índio pele vermelha. Eu me chamo Sole Ridente, o sol que ri. Ó, que nome bonito que eu escolhi para mim. Estamos há 50, 100, 200 anos falando no Brasil da importância da leitura para a formação do cidadão, do ser humano, do ser pensador, ou do operário de primeira linha, ou do atleta recordista. Minha mãe era o contrário, ela abria a porta do meu quarto e dizia em alemão, que ficava mais engraçado: você vai ficar burra e abobada de tanto ler, sai e vai brincar no sol. Eu trabalho muito o livro infantil, eu levo muito a sério, porque você tem que fazer, ficar abordando até você conseguir chegar no ponto. Eu não acho que por causa da televisão, ou da internet, ou do iPhone, ou do não sei o que, as pessoas não estejam lendo. Não se lê mais no Brasil porque nós não temos a cultura suficiente. Isso disse a ela que quando ela tivesse grandes inquietações, dúvidas, perguntas, isso podia estar nos livros. Os livros lhe dariam respostas, mesmo que não de maneira clara. Então, portanto, essa é a pedra fundamental da construção do futuro. Já que eu escrevi sobre a história do futuro, lá no meu livro eu falo que a educação é a maior das nossas tarefas e dentro dessas tarefas a literatura é a grande ferramenta para moldar as mentes. Nenhum país duvida da importância da literatura e da leitura de literatura para a formação. Muito trabalho, mas muito mais prazer, muito mais alegria, né? Eu adoro fazer isso. Eu nasci para fazer isso e só descobri quando saiu o primeiro romance. Então, de repente, no Brasil inteiro eu era uma escritora. Porque, bom, eu nasci para fazer isso. Faria tudo de novo. Eu digo que o ler é como se fosse fazer uma musculatura do cérebro. E agora, das crianças, que são um capítulo à parte. Na verdade, o capítulo mais importante. Qual foi a literatura que marcou a infância de cada um de vocês e de que forma ela influenciou os livros que vocês escreveram para crianças? Eu tenho a impressão de não ter lido literatura para crianças. Primeiro me contaram os contos de fada, mas me contavam. Quando eu comecei a ler, eu li livros adaptados. Adaptações, uma coleção que se chamava A Escada de Ouro, e que realmente foi para mim uma escada de ouro, para mim e para o meu irmão. Porque eram livros, era literatura universal adaptada. Isso foi uma coisa feita durante o fascismo. Fizeram 3 coleções para crianças pequenas, ensino fundamental, de 13 para cima, e para jovens adultos. As mesmas obras, a literatura universal. A Odisseia, Dom Quixote, os livros de aventura, Stevenson, Edgar Allan Poe, mitos gregos e tal. Meus pais se equivocaram, e para isso acendo vela todos os dias agradecendo a Deus, e compraram de 13 anos a coleção para meninos maiores. Nós tínhamos 6 e 7, 6,5, 7,5, meu irmão e eu. E nós começamos, então, lendo isso, a literatura universal. E mais um autor de aventura maravilhoso, que é Emílio Salgari, que influenciou no Brasil a geração anterior à minha. Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, lia muito Salgari, que no Brasil é chamado Salgari, mas não é Salgari, que escreveu sobre índios, peles vermelhas. Eu tenho um nome de índio, pele vermelha. Eu me chamo Sole Ridente, o sol que ri. Ó, que nome bonito que eu escolhi para mim. Eu era a única mulher da tribo do meu irmão, o grande chefe Olhos de Águia. Quando chegamos no Brasil, eu tinha 10 anos já, meu irmão 11, em 48, o presente com que nosso pai, que já estava aqui, nos recebeu,
foi a coleção de Júlio Verne completa, uns livrinhos. Lia, você lembra os livrinhos vermelhos de capa dura? Eram maravilhosos, muito bem editados. A coleção completa do Verne, O Tesouro da Juventude, que era o máximo. Me cortei muitas vezes porque era um papel couché igual uma navalha. E a História do Brasil em 5 volumes de Rocha Pombo. Eu nunca li a História do Brasil de Rocha Pombo. O que eu li quando criança? A gente troca, eu e Lia trocamos muita figurinha, então a gente vê que a gente tinha a mesma atitude. Como eu também já li o que ela já escreveu sobre você, sobre a sua infância, as crianças que leram muito, né? Nós fomos crianças que leram muito. Esse era meu melhor brinquedo, assim que eu aprendi a ler, eu não quis mais nenhum outro brinquedo a não ser esse. Então eu li tudo aquilo que os brasileiros, né, da minha época li Tesouro da Juventude, que ficava lá bem na saída do quarto das meninas. Eu sou a sexta de 12. Então, assim, eu nasci no meio de um comício e eu queria ficar quietinha no meu canto. Tudo que eu queria era ficar quieta com um livro. Esse é meu sonho de infância. Então, por exemplo, quando por acaso eu ficava de castigo, era colocado de castigo, eu adorava isso. Eu não sei como é que eu consertei, porque eu adorava ficar de castigo, porque eu me ficava isolada com livros, era muito bom. E eu ficava de castigo perto dos livros, maravilha. Aí eu lia os livros, os contos de fada, a coleção de contos de fada. Tinha muito livro na minha casa, era uma cidade, Caratinga, é uma cidade de 1 milhão de habitantes, e sem livros, sem biblioteca e sem livraria. Então, na minha casa tinha muito livro. Então, eu li tudo isso, li o Monteiro Lobato. A cada vez que eu conseguia um Monteiro Lobato, era um prêmio para mim. O livro que me marcou muito é um livro que eu ganhei aos 8 anos. Eu acho que a Lia até não gosta muito dele, que é As Aventuras do Barão. Eu ainda vou falar errado o nome do Barão. As Aventuras do Barão de Munchausen. Pode depois consertar a pronúncia, que ela fala alemão, né? Pois é. Eu tinha medo. Pois é, a gente concorda sobre um monte de coisa e a gente não concorda sobre o Barão. O Barão foi uma coisa na minha vida, assim, fora do comum. Porque, assim, aos 7 anos, o menino mais bonito da escola me pediu para namorar. E eu tinha ouvido minhas irmãs mais velhas dizerem que a gente deve dizer não para os homens, que depois eles insistem. Infelizmente, ele não insistiu, foi a minha primeira decepção amorosa. E ele, em seguida, propôs a mesma coisa para uma outra menina, eu fiquei péssima. E aí eu fui fazer 8 anos. Quando eu fui fazer 8 anos, ele me deu As Aventuras de Barão de Munchausen. Eu esqueci dele e me apaixonei pelo Barão, imediatamente. É um louco enlouquecido e que, assim, faz coisas como, por exemplo, que eu sempre achei importante na vida, se tirar do pântano se puxando pelos cabelos. Então, eu passei a vida inteira falando essas expressões. Eu vou me tirar desse pântano, me tirando pelos cabelos. A vida inteira o Barão me influenciou. E o Sérgio um dia falou, bom, vamos te dar de novo o livro do Barão, já que você não consegue parar de falar dele. E aí, recentemente, a Iluminuras republicou. E eu li e fiquei impressionada como que é um livro grande. E eu li aos 8 anos e foi tão marcante que eu li e reli e reli. Como que eu me surpreendi com a minha capacidade de leitura aos 8 anos de idade, que era um livro de longo curso, né? Realmente, a Miriam e eu somos amigas recentes, nós nos consideramos velhas amigas e temos muita coisa em comum, embora eu seja bastante mais velha do que ela, de ter lido livros, de ter sido meninas que adoravam livros. Eu, por exemplo, só tenho um irmão mais moço, tenho uma inveja mortal de quem tem uma família grande, eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente nasce com essa paixão. Uma coisa engraçada, que meu único irmão, que é 4 anos mais moço que eu, que é advogado, nasceu na mesma casa, uma casa lotada de livros. É numa cidade do interior, meu pai era advogado, e tinha paixão pelos livros. Ele tinha se formado em Porto Alegre, depois foi para lá, casou, ficou.
Então, a nossa casa era todas as paredes, o escritório do meu pai, que era em casa, a sala, tudo forrado de livros. O livro era uma coisa cotidiana. E meu quarto de menina era... A minha cama ficava no canto, tinha livros assim e livros assim. E eu era uma criança que tinha muita insônia. Eu era uma criança muito assustada, tinha muito medo, muita imaginação, assim. E então eu acordava, não conseguia dormir, levantava, botava um pano na frente, na fresta embaixo da porta, porque minha mãe me vigiava muito e achava que não tinha que estar lendo de noite, não sei o quê. E aí eu estendia a mão e pegava qualquer livro e ficava lendo. Os livros eram meus grandes amigos. Eu era uma criança um pouco sozinha, porque o meu primeiro irmãozinho, que eu não cheguei a conhecer, tinha morrido. E meus pais ficaram muito marcados, então eu era muito cuidada, não podia brincar muito com outras crianças, sair para a rua, andar descalça, tomar banho de chuva, eu era muito... Então, o que eu fazia? Eu amava livros. O maior prazer seria que eles me deixassem de castigo no quarto, onde eu tinha meus livros, né? Então, eu acho que foi uma janela para o mundo muito, 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 muito importante. E essa paixão, como a Miriam disse, marca a gente pelo resto da vida. E eu era uma criança bastante pequena e meu presente eram livros. Você vai dizer, o que você gostaria de ganhar? A única coisa que eu pedi que não fosse livro, claro que eu também ganhava outras coisas, boneca, roupa, sei lá o quê, que não foi livro, foi quando eu fiz 11 anos, eu ganhei a minha primeira e única bicicleta de 2 rodas. Que naquela época você tinha assim 2 bonecas, uma bicicleta era uma raridade, etc. Fora isso, livro, livro, livro. Eu acho que eu fiquei... E se lia muito na minha casa. Minhas avós, minhas 2 avós, materna e paterna, quando não estavam fazendo bolo, ou bordando, costurando, o tempo que as avós faziam essas coisas, eu sempre li de livro na mão. E elas liam muitos romances, em alemão, em geral, romances, assim, biografia de princesas e de duquesas e condessas, umas coisas que me emprestaram depois, que eu era um pouco maior. Mas... o livro era um objeto cotidiano para a gente. E eu acho que a grande influência que eu tive foram os contos de fadas dos irmãos de Andersen e dos irmãos Grimm, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com o meu jeito de ver o mundo. Eu sempre parto do princípio de que só te influencia aquilo que bate com alguma coisa que você já tem dentro. Aquele termo que Rilke, meu poeta predileto, chama o belo sinistro. Porque os contos de fadas, que são lindos, são muito sinistros e ameaçadores, tem muita crueldade. O pai e a mãe que deixam as criancinhas no mato, né, porque não tem mais comida. A sereiazinha que se apaixona pelo menino, o príncipe, o menino na beira da praia, aí vai para o fundo do mar e pede para a bucha, eu quero ter um par de pernas em vez de um rabo, para me encontrar com esse meu amado. Aí ela recebe as 2 pernas, mas cada vez que ela dá um passo, ela tem dor, como se lhe enfiasse facas no ventre, né? Os 7 corvos, que a menina cujos irmãos foram transformados em corvos, não me lembro mais por quê. Então, sempre tem uma maldição, um sofrimento, e, por outro lado, aquilo tudo muito lindo, muito bonito. E meus livros vinham com ilustrações maravilhosas. Então, eu acho que pegou em mim e influenciou e fez crescer. E está muito na minha literatura adulta, essa coisa do belo sinistro. Sempre tem algum medo. Ontem, a Marina, que amiga minha há muitíssimos anos, me fez uma pergunta, porque sempre nos meus romances tem uma criancinha morta. E quando ela me perguntou isso, anos atrás, eu levei um choque e me dei conta de que é verdade. Então, sempre tem, assim, alguém que morreu, mas você escuta os passos da criança, o riso da criança. Bom, isso é minha literatura adulta, eu acho, falando da minha literatura adulta. A grande influência foram os contos de fadas e também, claro, Monteiro Lobato, né, meu amigo da vida inteira, os 12 trabalhos de Hércules, eu li e reli, tudo que eu sei de mitologia grega até hoje eu aprendi nos 12 trabalhos de Hércules. E quando nós estivemos na Grécia, meu marido que estuda, agora está estudando grego, vai escrever um livro sobre a Grécia, sobre a busca, ele falava isso, eu sei como é que vocês... Eu li Monteiro Lobato, ele ficava furioso comigo, mas que cultura grega, né? Depois, claro, quem era minha predileta em todo Monteiro Lobato? A boneca Emília, porque ela era aquilo que eu queria ser. Ela era irreverente e sempre se saía bem, né? E eu era uma menina irreverente, meio malcriada, assim, botava a língua para minha mãe, essas coisas, e vivia de castigo. E, então, meu ídolo era a boneca Emília. E eu ria muito, me lembro da mãe chegar no quarto. O que você está rindo, feito uma louca? Eu estava lendo alguma coisa de Monteiro Lobato. Quando eu tinha 11 anos,
não sei onde eu tinha ouvido falar em Sócrates. Cheguei no escritório do meu pai, ele era advogado, estava sem cliente. Eu disse, me lembro tão direitinho, e assim eu termino, eu acho, esse meu livro de memórias, Mar de Dentro. Eu disse, papai, quem foi Sócrates? Eu achei muito bacana, porque ele não disse, vai brincar, isso não é coisa de criança, um dia eu te explico. Ele disse, Sócrates foi um filósofo na antiga Grécia, sabe, filósofo, pessoa que tem as ideias, que pensa. E eu disse, ele escreveu o livro? Alguém já tinha me dito que o Frei Araxá era super simpático, super legal. E o Afonso, sabendo que eu sou muito arredia, me pegou dizendo, você está fazendo 50 anos de vida literária. Eu digo, não, 50 anos foi o ano passado, eu não dei bola, ninguém falou. Mas então nós vamos festejar esse ano e você vai ser a homenageada da Frei Araxá. Ele sabe me pegar, aquele danado, me pegou por esse gancho. De maneira que eu estou aqui, estou achando assim maravilhoso, né? Foram 50 anos de uma aventura muito boa, que me deu grandes amizades. E me deu assim um pouco de crença, né, no ser humano, na vida, na arte. Apesar de que agora, de momento, está tudo tão desconstruído no mundo e no Brasil. Eu acho aqui um pequeno paraíso, eu acho umas pessoas muito felizes. E isso se transmite, eu acho, no espírito de... Eu cheguei em Araxá hoje, mas as pessoas com quem eu falo daqui, todas têm uma... Está todo mundo entusiasmado com a Frei Araxá, estou achando ótimo. O Frei Araxá é uma festa verdadeira, porque um público enorme, muito interessado. É a segunda vez que eu venho no Frei Araxá, eu vim no 2 e vim no 4. Eu fiquei muito impressionada com a diferença entre esse segundo e o quarto. Porque o quarto está mais forte, veio mais gente, eu conversei com pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com os empresários da região, todo mundo orgulhoso do evento. Então eu dou parabéns para todo mundo que está fazendo isso. É super importante um evento literário nas cidades, porque está formando uma nova geração ligada aos livros. Eu conversei com crianças aqui, é impressionante a mudança e a força que o festival está tendo. O primeiro livro, eu era uma meninota, assim, de 20 anos, estava na faculdade, estava apaixonada pelo meu professor, que mais tarde casou comigo, mas era uma coisa muito secreta, assim. Então eu comecei a escrever poemas e uma amiga minha um dia me disse, Lia, está havendo um concurso estadual do Instituto Estadual do Livro aqui do Rio Grande do Sul. Vamos juntar. Juntei, mandei, ganhei o primeiro lugar e o livro foi editado quando eu, na verdade, foi meu primeiro casamento, pai dos meus filhos, falecido há muitos anos, professor Luft. E esse foi o meu primeiro livro. E descobri que alguns poemas eu ainda assinaria embaixo. Um deles é um pequenininho que consta no círculo da camiseta do Frei Araxá. Então são... Claro que em algumas coisas eu amadureci, mudei, mas é legal ver de vez em quando, nesses primeiríssimos poemas, que alguns eu ainda assino embaixo. Marina, desses seus mais de 100 contos maravilhosos que você reúne nesse livro também maravilhoso que acabou de sair, você gostaria de falar de algum deles especificamente, processo de criação, ou como que foi a criação desse livro, que reúne vários outros que você já tinha escrito, mas também acrescenta contos inéditos, né? Esse livro reúne 30 anos de trabalho com contos maravilhosos. São 9 livros e um livro inédito, porque as pessoas têm que ter um bombonzinho. São 117 contos. E eu achei importante reunir, porque os poetas, quando chegam perto do final da vida, fazem a obra completa. E era importante reunir os contos maravilhosos, porque poucos escritores trabalham com contos maravilhosos, com essa constância, né? Como realmente um caminho de trabalho. Na América Latina, eu acho que sou a única pessoa que tem esse volume e essa dedicação ao gênero. Então, achei importante reunir para que ficasse configurado. Trabalhei 30 anos, o resultado é esse. Os contos maravilhosos são qualquer coisa muito, muito especial, servem para qualquer idade, se não servirem, não são contos de fada, servem para qualquer idade, tem múltiplos conteúdos, tem um conteúdo vertical, ou seja, não é uma historinha
que você decifra rapidamente e que só tem uma leitura possível. Isso eu estou falando das exigências do gênero, não estou falando dos meus, ok? Isso é um gênero literário que existe e que tem essas exigências. Ele tem que ter uma multiplicidade de conteúdo e é por isso que ele serve para qualquer idade, porque uma criança vai achar coisas que a interessam e um adulto vai fazer uma leitura mais em profundidade e encontrar coisas que lhe sirvam, coisas que dialoguem com ele. São narrativas que dialogam com o inconsciente, são narrativas de emoção ligadas aos mitos, ao nosso passado mitológico. A escola do Freud se debruçou enormemente sobre esses contos, o Jung trabalhou muito com os contos. Então, trabalhar com esse tipo, com esse gênero, é uma responsabilidade enorme. Em geral, se diz que eu... como é que eu vou dizer? Que eu dei uma modernizada nos contos, recriei os contos. Não fiz nada disso. Os contos são autorais, eu não faço reconto, nunca fiz. Pode ser que amanhã me dê vontade de fazer, mas nunca fiz. Eu me diverti loucamente escrevendo esses 3 livros. Histórias da Bruxa Boa, A Volta da Bruxa Boa e Criança Pensa. Criança Pensa foi já, na beira dos 70 anos, uma resposta à minha mãe, já morta naquela época, que era uma pessoa muito prática, né? E muito vigilante. Ela estava sempre em cima de mim, talvez pelo primeiro bebê morto, aquelas coisas. E eu me lembro dela, ela tinha umas frases assim, com que ela classifica. Primeiro, criança não tem insônia. Eu dizia, mas mãe, eu não consigo dormir de noite. E alguém fez, isso não existe, criança não tem insônia. Segundo, criança não tem querer. Mas mãe, eu queria, criança não tem querer. E terceiro, criança não pensa. Mãe, mas eu pensei, criança não pensa. Então, já na véspera, no vestíbulo da velhice, o 3º livro infantil, eu dei uma resposta para minha mãe, chama-se Criança Pensa. O primeiro livro, que é Histórias da Bruxa Boa, é completamente por acaso, tanto que eu não me considero uma autora de livro infantil, não sei se vou escrever outro. As Histórias da Bruxa Boa. A minha única filha mulher tem 2 filhos homens, uma mulher, 7 netos e netas. Já tenho neto barbado de 27 anos e tal. E umas pequenas ainda de 12, gêmeas. A Isabela, que é a primeira filha mulher da minha filha mulher, que me deu as 3 netas mulheres, tinha 3 anos e pouco, elas moravam no andar de cima da minha casa e ela estava esperando irmãzinhas gêmeas. Então, de vez em quando, ela pedia, eu estava sozinha, porque sozinha, muitos ela vinha dormir comigo. E antes dela dormir, ela dormia na minha cama, eu contava, comecei a inventar umas histórias que eu contava como escrevo meus livros, eu contava para mim mesma, no fundo, que eu era uma bruxa boa, disfarçada de avó, e que ela ia ser minha aprendiz de bruxinha. Eu comecei a inventar as coisas mais loucas, que eu precisava de um pó mágico para espantar as bruxas más que moravam nesses buracos na rua, que chamamos lá Boca de Lobo, e as 2 bruxas más vinham e estragavam as plantas, uma besteirada assim. Então, que a bruxinha aprendiz, que era Tatinha, que era ela, e eu era Liribete, precisava fazer um pó mágico. E a avó disse, vai lá no pátio e pega uns ingredientes. Então, eu não me lembro bem, mas era assim, pó de asa de morcego, saliva de sapo, e lá pela Santa inventei um pum de minhoca. O que essa menina e eu rimos por causa do pum de minhoca? Eu disse, não. Aí ela foi e levantou uma pedra e disse, ai, dona Minhoca, a senhora me desculpe, mas sabe que a minha vovó é meio maluca? Eu vou precisar de um pum de minhoca, botar nesse vidrinho para ela fazer um pó mágico para espantar as bruxas más. E era tudo nessa base, assim, extremamente engraçado, eu me diverti muito. E até que um dia eu comecei a botar no computador essas histórias. Eu olhei e digo, eu acho que eu tenho aqui um livro, será que vai ser um livro infantil? Mandei para a minha editora, que já era então a Record, que adoraram, e quem vai ilustrar?
E me lembrei que a minha filha, que é médica e era a mãe a mãe das meninas, também é pintora. Eu disse, Suzana, você não gostaria de ilustrar? Aí, como toda boa filha, ela disse, mãe, imagina, porque eu nunca ilustrei, porque papapá. A Record chamou, estudou uns desenhos que ela fez, adorou, e as ilustrações são encantadoras do livro. Eu acho que a melhor parte dos meus livros são as ilustrações da Suzana. Um pouco depois, eu já tinha vendido a casa, eu já estava casada de novo, e aí um dia, aconteceram umas histórias assim, um dia ela chegou, a Isabela então já devia ter, digamos, 6 aninhos, uma coisa assim. Um dia ela chegou e me disse, vovó, por que eu não tenho vovô? Porque o meu primeiro marido, pai dos meus filhos, já tinha morrido há muitos anos, ela não conheceu o avô. E aí eu comecei a explicar, digo, pois é, porque no mundo é assim, como as plantas que nascem, crescem, morrem, umas morrem pequeninhas, outras são grandes, poderosas, um raio corta, outras não sei o quê. Assim é também com as pessoas. Eu pensei bem, e outra vez aconteceu, que meu, então, já marido, que é um homem grande, com a barba branca, todo mundo diz que é o meu Papai Noel particular, estava comigo no vestíbulo ainda da casa, e ela, Isabela, então, com 4, 5, 6 aninhos, estava no andar de cima com uma colega do primeiro ano do colégio, e a coleguinha disse, quem é esse barbudo? E ela disse, é o namorado da vovó. E ela, a minha coleguinha disse, está louca, a vó não namora? E aí eu comecei a pensar, a avó namora assim. Aí escrevi uma série de novas historinhas e saiu A Volta da Bruxa Boa, que também me diverti muito fazendo. E depois de mais um tempo, eu não me lembro como me ocorreu essa questão que já se começava na Europa e nos Estados Unidos, nem sei se vingou, a ideia de introduzir filosofia para crianças. Não filosofia falando quem era Nietzsche, Sócrates, Platão, mas no sentido de estimular o pensamento, estimular a criança a pensar, a questionar, né? A olhar o mundo com olhos mais conscientes. E aí eu comecei a escrever o Criança Pensa, né? Mas eu fiquei com um pouco de medo de escrever muita bobagem, e aí pedi ao meu filho mais moço, que é doutor em filosofia por Heidelberg, etc., eu digo, Eduardo, você se importaria de dar uma olhada nesse troço que eu estou escrevendo? Também não quero escrever muita besteira, né? E aí acabamos escrevendo um pouco a 4 mãos, também nos divertimos, o livro foi quase escrito por e-mail, embora... Primeiro, assim, a gente se reunia lá em casa, mas aí nós conversávamos tanta besteira que não saía. Então, começamos a escrever um pouquinho por e-mail, de maneira que eu botei como autores, eu e meu filho, e, enfim, e também foi um livro muito interessante, ele já é um livro, acho que mais para crianças de 9, 10 anos, embora, como você vê, não existe um parâmetro, né? Você lê qualquer coisa que te aparece se você gosta de ler. Mas eu acho muito interessante também que não se classifique, assim, criança só pode ser livro para criança. Quando eu tinha 11 anos, não sei onde eu tinha ouvido falar em Sócrates. Cheguei no escritório do meu pai, ele era advogado, estava sem cliente. Eu disse, me lembro tão direitinho, e assim eu termino, eu acho, esse meu livro de memórias, Mar de Dentro. Eu disse, papai, quem foi Sócrates? Eu achei muito bacana, porque ele não disse, vai brincar, isso não é coisa de criança, um dia eu te explico. Ele disse, Sócrates foi um filósofo na antiga Grécia, sabe, filósofo, pessoa que tem as ideias, que pensa. E eu disse, ele escreveu o livro? Ele disse, não, mas um aluno dele chamado Platão escreveu os pensamentos dele e tal. Eu disse, você tem um livro de Platão? Ele olhou para mim, não riu de mim, que eu achei isso extremamente importante, levantou e pegou o Banquete. Ele me deu, era um livro finito, assim, você não vai entender, mas eu acho que você vai gostar. Eu me lembro que achei aquilo tão bonito, não entendi nada, achei aquilo tão lindo. Depois eu comecei a ler teatro grego, então eu lia Sófocles, eu lia Ésquilo. Eu não entendia a coleção, acho que Clássicos Jackson, os livros grandes, assim. Eu não entendia, mas eu achava maravilhoso aquele pessoal sofrendo pra caramba, etc. E agora a Miriam, eu estava lendo seu livro anteontem, Miriam, do Flávia e o Bolo de Chocolate, que é um livro muito interessante, muito fascinante, porque ele trata da questão racial, mas não exatamente da questão do racismo, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi a ideia para esse livro e o processo de criação. A Flávia e o Bolo de Chocolate é uma história que eu queria tratar de 2 questões, a adoção e a aceitação da diferença de cor como uma coisa
boa, né? A diferença de cor ser esse cenário brasileiro, o Brasil é assim, e o Brasil é bonito porque ele é assim, e tem tanta discussão sobre isso. Mas eu, quando eu faço um livro infantil, eu querendo principalmente divertir, né? E aí, se passar alguma ideia, legal. Então, nesse caso aí, eu trabalho muito o livro infantil, eu levo muito a sério, porque você tem que fazer, ficar abordando até você conseguir chegar no ponto. Então, é uma menina que é adotada e que, quando aquele momento que toda criança quer parecer com a mãe, por identificação, por paixão pela mãe, ela começa a achar que ela é diferente da mãe. Então, as duas vão conversar sobre isso, né? E tratar disso de forma lúdica. A mãe encontra uma saída de forma lúdica para que a criança entenda que é gostoso, né? As pessoas serem diferentes umas das outras. Esse é, em resumo, a história. Mas o que eu gostei muito, Léo, foi no lançamento, tudo o que aconteceu no lançamento. Esse livro é desse ano, é o meu mais novo. Então, eu teve momentos muito interessantes com as crianças nessas discussões. Eu acho que o momento mais interessante foi o lançamento do Rio de Janeiro, em que eu levei crianças de uma área periférica de São Gonçalo para o shopping Leblon. O programa era passar a tarde com a Miriam Leitão na livraria. E aí foram as crianças também da Zona Sul, então ficou um colorido muito bonito. Então, teve aquela coisa de contação da história, colorir pessoas, cada um com um tom de pele diferente e tal. E foram entrevistar uma menina de São Gonçalo, de 3 anos, perguntaram se ela tinha entendido o livro, o que ela tinha achado do livro. E a menina resumiu todo o livro com uma frase. Ela falou assim, com aquela vozinha de criança pequena, assim, todo mundo é da cor da pele. Então, foi isso que eu quis dizer ao longo do livro, que todo mundo é da cor da pele, ok? Então, a menina resumiu para mim, aos 3 anos de idade, e foi muito bonito. Quer dizer, é isso que eu estava querendo com esse livro, além de divertir, passar esses valores e tal. A Flávia e a Rita, de fato, existem, né? Porque alguns livros meus são mais ficcionais, outros partem de um pedaço da realidade. Quando nasceu a segunda filha, não lia. Não lia. Afonso e eu achamos que tinha sido trocada na maternidade, porque meu marido é escritor, poeta, professor de literatura, como uma filha que não lê, e a irmã ficava empurrando livros para outra, para ver se a outra se animava a nada. O primeiro livro eu tinha 25, 26 anos, foi um livro de poesia, depois um livro de crônicas, eu fiz muitos anos crônica de jornal, depois mais um de poesia, mas esses 3 primeiros foram livros muito locais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pequenas editoras. E aos 40 anos eu publiquei meu primeiro romance numa grande editora do Rio. Bom, aí eu passei a me considerar escritora, né? Porque o livro deu muito certo, eu tive muita sorte, e aí veio um livro atrás do outro. Eu acho que é sempre uma grande aventura, né? Intelectual, emocional, né? Escrever é uma terapia maravilhosa. Eu acho que cada vez que eu escrevo um livro, ou mesmo que eu escrevo um dos meus artigos na Veja, é uma tentativa de organizar o mundo na minha cabeça, né? Dizem sempre que quando aparece o fantasma, se você pronuncia o nome dele, o fantasma empalidece. Então eu acho que quando eu falo sobre os dramas humanos, que não são os meus, mas a dificuldade, o drama existencial humano, ou o drama do Brasil nesse momento, parece que, de certa forma, eu tenho algum controle, ainda que seja imaginário, sobre as coisas. As minhas adolescentes, elas romperam um pouco com a leitura. E vocês, como têm experiências de filhos criados, eu queria que vocês falassem um pouco dessa angústia de mãe nessa formação literária dos filhos. Não sei se eu também peguei um pouco desse espírito prático da minha velha mãe, mas eu tenho em casa, entre meus 7 netos, que vão de 27 anos a 12, eu tenho 3 netas que são as mais próximas, moram do lado, filho de filha mulher, então a gente tem uma relação que eu acho um pouco arcaica, arquetípica, não sei o quê. Todo mundo sempre leu muito,
e as gêmeas leem muito, a Isabela, que vai fazer 17, lê muito, mas é engraçado, elas leem periodicamente. Uma lê sempre, uma é uma liazinha, ela está sempre de livro na mão, está sempre lendo, etc. A outra, criada na mesma casa, do mesmo jeito, com os mesmos pais dela, lê pouco. E a mais velha agora está começando a descobrir o que ela gosta de ler. Ela passou essa fase de livro infantil para o juvenil e um pouco, não sei se já, ela agora já está lendo mais livro adulto. Eu não sei, eu tenho experiência dessas 3 meninas muito próximas, de que não tem muito jeito, eu acho que são fases, né? São fases em que você passa pela adolescência, não sabe o que faz da vida, depois começa a ler de novo, aí descobre o que gosta de ler. Eu acho que, basicamente, é importante descobrir o que gosta de ler. Nem todo mundo gosta de ler as mesmas coisas. Mas também, por outro lado, a adolescência não tem muito jeito, não, né? Tem que esperar que passe. Eu acho que a gente planta na infância, passa pelas turbulências todas, os momentos de afastamento. Foi assim que eu fiz com os meus filhos, né? Eu lembrei outro dia, tive um momento de saudosismo, que eu ia sempre na Bienal com as crianças, sentava no chão dos estandes, a gente pegava livro, falava para eles como é que lia. Agora, nessa próxima Bienal, eu vou com um dos meus filhos, está escrevendo um livro, e uma das mesas é com um dos meus filhos. Então, eu também teve momentos na adolescência deles que eu falei, meu Deus, eu perdi tudo que eu investi e tal. E depois volta, a gente planta e torce porque vai ter uma volta, né? E aí, o que está lendo? Hoje, eu acho que tem muito adolescente lendo muito mais. Não necessariamente as coisas que eu lia, porque se a gente olha assim, fala, não, eu lia na adolescência Machado de Assis, mas eu olho... Tudo bem, mas elas estão lendo então calma. Tenho 2 filhas, uma nasceu leitora e eu achei que era assim que se nascia. Eu não tinha experiência de gente não leitora, nunca tinha visto gente não leitora. Mesmo como adolescente, eu andava com um grupo de filhos de alemães, então todos liam. Quando nasceu a segunda filha, não lia. Afonso e eu achamos que tinha sido trocada na maternidade, porque meu marido é escritor, poeta, professor de literatura, como uma filha que não lê, e a irmã ficava empurrando livros para outra, para ver se a outra se animava a nada. Ela chegou nesse estado lastimável até os 14 anos. Ela dizia, eu não preciso ler porque a minha cota nessa família já está coberta. E um dia, Deus, na sua infinita misericórdia, mandou-lhe uma hepatite arrasadora. Ela se entediava loucamente, embora eu carregasse ela nas costas, escada acima, porque a televisão grande era em cima, o sofá e tal. Passados 3 meses, ela teve uma recaída. A recaída foi fundamental. Não é um remédio que eu aconselho às outras mães, mas foi estupendo, porque, de repente, eu comecei a ver ela com um livro na mão. Leu o livro, acabou, leu outra vez, sarou. Mas eu, de vez em quando, descia, que meu apartamento é duplex, e o quarto delas era embaixo, os quartos e o banheiro delas embaixo. Eu descia, entrava no banheiro das meninas, estava o livro na pia, em cima da pia. Sempre o mesmo. Pensei, o que essa garota está tanto lendo esse livro? O livro que ela lia, acabava e recomeçava a ler, era, eu vou dizer só o começo, todo mundo sabe. Eu, Cristiane F., drogada e prostituída. O que aconteceu? Vale dizer que hoje ela é dramaturga, roteirista, é roteirista do Esquenta, é artista, já fez 3 faculdades, fez um mestrado em documentário, ou seja, o livro
foi determinante. O que aconteceu? Ela estava na idade da curiosidade com as drogas, um colégio muito liberal. Eles fugiam, os estudantes iam puxar fumo no mato atrás do colégio. Muita curiosidade com as drogas, muita curiosidade com o sexo, mas muito medo. Ela tinha 14 anos. Ela fez a travessia da droga, claro que depois deve ter cheirado coisas adiante na vida, mas, enfim, a travessia pesada, ela fez através do livro. Ela não precisou se prostituir, ela não precisou se picar nos metrôs de Berlim, ela não precisou passar pelo inferno para saber como é que era o inferno. E, de alguma maneira, isso disse a ela que, quando ela tivesse grandes inquietações, dúvidas, perguntas, isso podia estar nos livros. Os livros lhe dariam respostas, mesmo que não de maneira clara. E, a partir daí, ela nunca mais parou de ler. Menos agora que, fazendo o roteiro do Esquenta, não tem tempo. Mas foi assim a travessia dela para os livros. E ela começou a chorar no quarto dela, eu estava na casa do pai dela. Então, eu fui ver o que ela queria. E ela estava no escuro, agarrada num livro, e eu falei, o que foi, Manuela? Ela falou assim, vovó, lê para mim. E era um livro da Ana Maria Machado, A Princesa que Perdeu Seu Travesseirinho, e foi um momento muito gostoso entre eu e ela, porque eu li, e ela pediu para ler de novo, até ela dormir. Para a formação das pessoas, o livro é uma janela para o mundo, né? Te dá conhecimento do mundo, conhecimento de você mesmo. Você viaja, você estuda psicologia, você aprende sobre o ser humano, você tem aventuras. O livro, né? O livro, não ler é uma pobreza, um empobrecimento intelectual e emocional. Em minha casa, meu pai era um advogado, mas ele era professor de direito, ele era fundador de uma faculdade de direito. As paredes da nossa casa eram forradas de livro. Minhas avós liam, engraçado. Eu lembro das duas, sempre que não estavam ou fazendo um bolo, ou bordando, aquelas coisas que as vovós faziam, elas estavam lendo. E eu nasci com a paixão pelo livro. Então, o meu quarto de menina, minha cama era embutida na parede e prateleiras. Então, os livros eram meus amigos. Eu estendia a mão, acendia o abajur, estava lendo. Eu acho que, no fundo, eu sou uma romancista, né? Eu estou sempre contando história. Mesmo meus poemas contam historinhas. Agora já faço uns 4 anos, estou pintando também. E a dona, a artista do ateliê que eu frequento 2 vezes por semana, diz, Lia, tuas telas sempre contam uma historinha também. Então, eu acho que, na verdade, eu sou romancista. Mas também gosto muito de escrever livros como O Rio do Meio, Perdas e Ganhos, Pensar é Transgredir, e agora, eu acho que o ano passado, O Tempo é um Rio que Corre, onde eu falo nos mesmos assuntos com o meu leitor, mas de uma forma direta, assim, quase cochichando ao pé do ouvido. Também gosto. Sou da geração 70, então, quer dizer, Monteiro Lobato, para mim, quando eu penso em Dona Benta, eu penso na Zilka Salaberry. Se eu for ler hoje, eu vou ver a Zilka Salaberry ali. E, de repente, a Marina falou de uma questão que ela ouvia muitos contos de fada. E essa coisa da tradição oral, cada vez menos você tem. Então, hoje em dia, para criar uma criança, você coloca um ambiente cheio de livros, coloca na melhor escola e torce pelo melhor. Mas aquela coisa de você pegar e ler para a criança é um hábito que extinto, praticamente. O que vocês acham dessa necessidade de uma primeira idade, em que a criança está formando a sua imaginação e a sua identidade, a leitura para a criança? E não só exclusivamente torcer para o melhor. Eu queria responder só muito rapidamente, que eu acho que a gente lê para a criança, em geral, quando a criança ainda não sabe ler. No momento em que ela descobre, a coisa que eu mais queria quando era bem pequena, eu queria aprender a ler, eu enchia o saco de todo mundo. Ler para mim, ler para mim. Quando eu aprendi a ler, aí eu não queria mais que lessem para mim. Então, eu lia sozinha. Essa era a grande descoberta da independência. Então, eu acho natural você ler para a criança quando ela ainda não sabe ler. Claro que tem famílias que têm o hábito, ler até mais tarde, etc. Mas eu acho que isso é uma coisa natural. Depois a criança descobre essa aventura maravilhosa, e se ela é uma criança que gosta de ler, ela vai ler. E se ela é um ser humano que não gosta de ler, que também existe, meu único irmão nascido, criado na mesma casa, só lia livros de caçadas
e coisa de automóvel. Nunca se interessou por literatura, é um advogado, etc. Não gosta de ler literatura, acho que nunca leu um livro meu, provavelmente. As pessoas são como são. Acho que o que a gente não pode é encher o saco da criança. Tem de ler, tem de ler, tem de ler. Minha mãe era o contrário, ela abria a porta do meu quarto e dizia em alemão, que ficava mais engraçado: você vai ficar burra e abobada de tanto ler, sai e vai brincar no sol. Eu acho que, que os pais leem, assim, eu vejo os pais de hoje lendo para as crianças. Eu tenho netos que não sabem ler e netos que sabem ler. Sempre se leu, né, meus filhos e minhas noras sempre leram, e eu também leio para as crianças pequenas. E outro dia teve um momento muito gostoso entre eu e a Manuela, a minha terceira neta, que é a Mariana, Daniel, Manuela e Isabel. Manuela é a terceira, ela tem 4 anos. E outro dia, ela estava com 3 e ela começou a chorar no quarto dela, eu estava na casa do pai dela. Então, eu fui ver o que ela queria. E ela estava no escuro, agarrada num livro, e eu falei: o que foi, Manuela? Ela falou assim: vovó, lê para mim. E era um livro da Ana Maria Machado, A Princesa que Perdeu Seu Travesseirinho, e foi um momento muito gostoso entre eu e ela, porque eu li, e ela pediu para ler de novo, até ela dormir. Eu li várias vezes essa história. Então, a gente continua, as pessoas continuam lendo, sim, para as crianças, e é assim que faz. Todo mundo sabe como se fazem crianças leitoras. Estamos há mais de 40 anos martelando isso e avançamos muito lentamente. Os professores, os bons professores sabem, tem um decálogo, tem as normas, a Unesco, todo mundo sabe como se faz criança leitora. Família leitora, em que a criança vê os pais lendo com prazer, lendo porque gostam, lendo até não querendo ser interrompidos porque está muito bom. 1. 2. Escola de boa formação, professores leitores. Nenhum professor que não lê faz crianças leitoras. Não adianta, que não faz mesmo. Então, professores leitores, acesso aos livros, entorno leitor. O que é entorno leitor? É uma sociedade ao seu redor que acredita no poder da leitura, que gosta de leitura e que valoriza a leitura, porque a criança, quando vai crescendo, ela gosta de exibir a sua leitura com outras crianças leitoras. A leitura tem que ter um valor, senão ela não vai querer. Por que ela vai querer alguma coisa que não serve? Nós sabemos muito bem como se faz criança leitora, mas para isso é necessário o empenho do país como um todo, o empenho do comando de um país, a reformulação, se necessário, de uma cultura. Nós temos 800 exemplos, a Coreia do Sul, a Irlanda, que pegou o PIB, jogou tudo em educação para dar um salto para frente. Nós sabemos que a leitura é uma ferramenta de desenvolvimento econômico grandíssimo, mas é preciso querer e é preciso acreditar. E até agora, queremos pouco e acreditamos menos ainda. Muitas vezes pessoas dizem para a gente: dona Lia, meu filho não gosta de ler, meus filhos não leem nada. Então, como eu não sou sempre uma pessoa muito simpática, às vezes eu pergunto: você, quantos livros leu esse mês? Quantos livros você tem em casa? Que livro você está lendo agora? Então, se você não gosta de ler e não tem um hábito de leitura, por que o teu filho vai gostar de ler? Então, tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa.